Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui os nossos estudos de direitos fundamentais. A gente vai conversar sobre direitos partidos políticos agora, para encerrar essa nossa série aí que a gente começou gravando, para encerrar aqui os direitos fundamentais, os chamados direitos fundamentais, formalmente fundamentais, né? Que a Constituição prevê, do 5 até o 17. Galerinha, partidos políticos, artigo 17. Vamos ver o que ele fala? É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardado, obviamente, a soberania nacional, a democracia, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. E observando o seguinte sempre: partidos políticos possuem caráter nacional, devem possuir caráter nacional, claro. A proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou de governo estrangeiro ou de subordinação a eles, tá? Não podem. Prestação de contas perante a Justiça Eleitoral, sempre. E um funcionamento parlamentar de acordo com a lei, tá? Regrinha para os partidos políticos. É assegurada aos partidos a autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação, duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e de regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, tá? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, ou seja, não há aquela verticalização que já houve, devendo seus estatutos estabelecer normas e disciplinas de fidelidade partidária. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, eles têm personalidade jurídica de direito privado, e eles têm autonomia para fazer tudo isso que o parágrafo 1º ensina. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei, direito privado, né, vão registrar seus estatutos no TSE. Todo partido político, caráter nacional, ou seja, eu não posso ter um partido do Nordeste apenas, né? Eu não posso ter um partido assim de São Paulo e Rio, eu tenho que ter um partido com caráter nacional, tá? Bom, eu deixei isso aqui para os senhores entendam que a Emenda Constitucional 97 de 2017, de um dia desse, trouxe inovações no artigo 17. Ela disse o seguinte, ó: somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão os partidos políticos que alternativamente, uma dessas hipóteses aqui, ó, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, pelo menos 9 unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou seja, o critério da votação para que eles possam ter acesso gratuito à rádio e televisão. Ou então tiverem elegido pelo menos 15 deputados distribuídos em 9 unidades da federação, 1/3 de unidades da federação. Meus amigos, isso é para evitar que partidos pequenos se beneficiem com tempo de televisão, com tempo de rádio, e se isso sirva de negociata, né? Para se coligarem e acabarem vendendo ou se vendendo por causa de alguns minutos ou alguns segundos até de tempo de televisão. Para que o partido tenha agora o horário gratuito em rádio e televisão, ele precisa de uma dessas duas regras. Ou ele vai atingindo 15 deputados dessa forma que a Constituição prevê, ou pelo número de votos válidos aqui, ó, da forma que a Constituição prevê também, tá bom? É vedada a utilização pelos partidos de organização paramilitar, claro. E mais uma alteração da Emenda 97, ó. Ao eleito por partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, ó, parágrafo 3º, vamos lá, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição do fundo de recursos partidários e de acesso de tempo de televisão. Ora, eu fui eleito aqui por esse partido pequeno que não conseguiu nenhuma dessas duas coisas. Eu ficarei prejudicado se eu continuar nesse partido. A Constituição autoriza que eu saia desse partido sem quebrar a chamada fidelidade partidária, vá para outro partido, mas essa minha ida não vai contar como tempo para acesso gratuito de televisão ou rádio, nem vai contar para aumentar o fundo do recurso partidário, tá? Nem vai aumentar recursos do fundo partidário. Tá bom assim? Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre partidos políticos. Tá bom assim? Pessoal,
Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões CESP, ó. Vamos lá? Questão primeira. Qualquer associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano é parte legítima para propor ação popular que vise... Ó, já parou, a gente está aqui sobre um tema, remédios constitucionais. Para um indivíduo propor ação popular, ele tem que ser cidadão. Lembram disso? Ele tem que ser cidadão. Pessoa jurídica não pode propor ação popular. Ele está falando que a associação pode propor ação popular, a primeira afirmação é falsa. Vamos à segunda? Não viola a cláusula do devido processo legal a exigência de arrolamento prévio de bens para fins de admissibilidade de recurso administrativo. Claro que viola. Eu não posso pedir bens antecipados como garantia para que eu possa recorrer num processo administrativo. Se eu fizer essa exigência prévia de garantia de bens para eu poder recorrer num processo administrativo, eu estou violando a cláusula do devido processo legal, tá bom? Questão terceira. A jurisprudência do STF acerca do mandado de injunção evoluiu para admitir que, além de declarar omisso o poder legislativo, o próprio tribunal edite a norma geral de que depende o exercício do direito invocado pelo impetrante. Não. Ele não evoluiu para que o próprio tribunal edite a norma faltante. Não. Ele evoluiu para que a sentença do mandado de injunção não fosse só uma sentença meramente declaratória. Aquela sentença que só visasse declarar que o mandado de injunção, que está faltando a norma regulamentadora. Não. A jurisprudência evoluiu para quê? Para que a decisão do Supremo, a decisão do Poder Judiciário, não só diga que a norma está faltando, como dê uma solução. Isso sem elaborar a norma, claro. Não dá para você dizer que o próprio tribunal edita a norma geral. Claro que não, quem faz isso é Poder Legislativo, não Poder Judiciário. A terceira questão está falsa. Vamos à questão número 4. A Constituição determina que os crimes de racismo, a prática de tortura e terrorismo são imprescritíveis, inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia. Calma. Racismo é imprescritível e inafiançável. Insuscetível de graça e anistia está errado. Tortura e terrorismo são imprescritíveis e insuscetíveis de graça e anistia. Inafiançável está errado. A questão está toda errada. O terrorismo, o racismo, a tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes são crimes hediondos. Opa! Nem terrorismo, nem racismo, nem tortura, nem tráfico são hediondos. Tortura, tráfico e terrorismo, os 3 T's, são equiparados a hediondo. E racismo também não tem nada a ver. Resposta da 5 é errada. Questão 6. A Constituição Federal admite em situações específicas, como as que envolvam ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que alguém possa ser julgado por órgão judicial constituído ex post facto. Não. Órgão judicial constituído ex post facto significa um órgão judicial constituído depois do fato. Não, o Brasil não admite tribunal de exceção. Essa regra é a regra do juiz natural, é o princípio do juiz natural que está aí. O Brasil não admite tribunal de exceção, essa regra está falsa. Pessoal, questão de número 7, vamos lá, diz assim. Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América, boa, e seja filha de pai americano e de mãe brasileira, que trabalhava à época do parto na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Opa! Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for registrada numa repartição brasileira competente nos Estados Unidos. Não. A mãe dela é brasileira, está a serviço do Brasil lá fora. Essa menina, assim que nasce, ela é brasileira nata automaticamente. A mãe não precisaria nem esperar registrar para que essa menina virasse brasileira nata. A menina já é brasileira nata automaticamente, tá? Questão errada, questão 7. Questão 8. Considere que Ana, cidadã brasileira casada com Vladimir, um cidadão russo, ocupe um posto diplomático brasileiro na China quando Vitor, o filho do casal, nascer. Nessa situação, Vitor será considerado brasileiro nato. Claro, ela não é brasileira a serviço do governo brasileiro? Resposta verdadeira. Vamos à 9ª. Turma, se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai para prestar serviço numa representação consular do Uruguai no Brasil,
e durante a prestação desse serviço tiver um filho em território brasileiro, tal filho será brasileiro nato? É. Porque repare, a mãe e o pai, eles não estão a serviço do país deles. Eles estão a serviço de outro país, eles estão a serviço do Uruguai. Eles nem estão a serviço da Argentina nem do Canadá. Se eles, um dos dois, estivesse a serviço do país dele, esse menino não era brasileiro nato. Essa regrinha aqui é igual o exemplo que eu dei na minha aula. Um casal alemão veio para cá passear, teve um filho aqui. Esse menino é brasileiro nato. Essa questão de ela trabalhar na embaixada do Uruguai não interfere em absolutamente nada. É a mesma ideia do casal alemão que veio passear e teve um filho no Brasil. Esse menino é brasileiro nato. Se esse menino é alemão, eu não sei o que o direito alemão diz. Mas nesse caso, não me interessa que ela esteja trabalhando para o Uruguai. Ela é canadense. Ele é argentino. Precisaria que um dos dois estivesse trabalhando para o seu país, para que esse menino nascendo aqui não fosse brasileiro nato. Esse menino é brasileiro nato, a questão 9 é verdadeira, tá? Questão de número 10. Os direitos políticos poderão ser cassados na... Ei! Quem é cassado é o mandato. Direito político é perdido ou suspenso. Lembra disso? Tranquilo? Show de bola? Vamos para 11. A 10 está errada. Vice-governador de estado que não tenha sucedido ou substituído o governador durante o mandato não precisa ser desincompatibilizado do cargo atual no período de 6 meses antes do pleito para concorrer a outro cargo eletivo. Ei, a Constituição mandou desincompatibilizar. Se quiser concorrer a outro cargo, tem que se desincompatibilizar. Mas só mandou se desincompatibilizar prefeito, governador e presidente. Não falou dos vices. A desincompatibilização não atinge os vices, só atinge aos chefes do poder executivo mesmo. A questão é verdadeiríssima. Vamos à questão de número 12. A lei que altera o processo eleitoral deve entrar em vigor na data da sua publicação. É verdade. E ser aplicada à eleição seguinte, independente de quando esta ocorrer. Epa! Ela deve entrar em vigor na data de sua publicação e ela só é utilizada na eleição seguinte se ela foi publicada com menos de 1 ano de antecedência. Se ela foi publicada com 1 ano, faltando menos de 1 ano para a eleição, ela é usada na outra eleição. Mas se ela foi publicada com mais de 1 ano faltando para a eleição, ela pode ser usada na eleição seguinte. Tá bom assim? A questão 12 é falsa. E com isso, a gente encerra as nossas questões, as nossas discussões sobre direitos fundamentais. Tá bom assim? Galera, grande abraço, fiquem com Deus, boa sorte nos estudos. Vamos lá, a gente se encontra aqui no canal dos concurseiros. Grande abraço.